Então, pessoal, eu vou passar aqui um relato, né, da prática de como lidar com questões de repetição de ciclo e mudar isso da sua vida. Porque eu já fui um paciente da terapia e hoje eu sou terapeuta, né? Então, eu vou vir aqui para falar a verdade da prática daquilo que eu vivi e consegui mudar a minha vida. E você tá na metade do ano já, mas sabe que você pode mudar e muito ainda esse ano de 2026. E eu tô aqui para relatar e te ajudar, ok? Então fique até o final do vídeo e vamos lá. Eu sou Anderson Santos, sou psicanalista e também trabalho com neurociência e estou aqui para ajudar na questão da sua saúde mental. Então, eu fiz terapia há muitos anos e eu tinha preconceito com terapeuta, apesar de gostar muito da psicologia, né? E uma coisa que eu não gostava muito e tinha preconceito era com a psicanálise. E a psicanálise, ela vai na raiz da questão, aquilo que está inconsciente, que a gente não consegue explicar. Por que, que a gente repete o padrão de escolher sempre as mesmas amizades, os mesmos relacionamentos? Tem bloqueios que a gente não consegue explicar na nossa vida e a gente fica repetindo, repetindo e repetindo. Sempre, né? E não tem explicação. Por quê? Existe o fator do inconsciente e consciente. O consciente é tudo que você consegue através da racionalidade, né? Do neocórtex, você analisar e enxergar para tomar uma decisão e também para você analisar uma situação. Você está consciente daquilo, você consegue explicar, você consegue colocar uma lógica. Agora, o inconsciente não. É algo emocional que está no seu inconsciente, que não é de uma forma racional, diferente do consciente, onde você repete padrões, repete comportamentos, tomada de decisões que você não sabe o porquê e fica repetindo, repetindo e repetindo, em forma de loop, de ciclo da sua vida, né? Quando a gente passa por certos períodos na nossa vida, na infância, na adolescência, o nosso cérebro ainda não está muito bem estruturado, principalmente dessa questão racional. Então, dentro do nosso inconsciente, que está ligado com o emocional, a gente passa por experiências da nossa vida, da infância, da adolescência, que a gente não consegue lidar. Então, quando eu comecei a fazer a terapia, né, me veio muitas questões da minha vida que eu não parava para pensar e analisar do porquê que aquilo acontecia, né? E muito do inconsciente ele está conectado com uma questão até mesmo de sobrevivência, ou um padrão, né, familiar, de uma visão, de uma figura paterna, de uma figura materna que você não conseguiu se relacionar tão bem, pode ter tido abandono, ou sofrido algum tipo de violência, ou ter passado mesmo uma falta de acolhimento, né, de amor. E depois de adulto, o seu cérebro ele acaba entendendo de forma inconsciente e emocional, não, eu preciso sobreviver, eu preciso evitar a dor, eu não quero passar por isso. Né? E aí ele acaba tomando decisões não racionais, né, mas emocionais, de questões que a gente não consegue lidar e compreender. Então ele vai tomar decisões que não são tão funcionais, né, equilibradas e racionais. Então quando eu fiz terapia, via muitas questões que eu realmente não conseguia lidar, mas eu não sabia o porquê. E eu tinha muito preconceito com psicanálise. Na época, a minha psicóloga, ela é psicanalista. E até um dia ela me deu um livro, que é o Ensaio da Cegueira da Angústia, né, de Lacan. E a angústia que eu estava passando ali era uma questão de aprovação pessoal, né, sobre a minha família, de decisões que eu queria tomar. Depois que eu enxerguei que tem o verdadeiro eu e o eu que a gente busca, uma certa aprovação, né, do outro, por exemplo. Se uma pessoa veio de uma família onde você tinha que ser médico, se formar médico, que é uma profissão respeitada, renomada, que você pode ganhar muito dinheiro, e dentro daquela família, aquele filho, daquele berço familiar, não é a verdadeira vontade dele ser médico. Então, ele vai buscar um desejo para suprir algo que nem vem dele, mas uma aprovação do pai, né? Ou da mãe, daquela estrutura familiar. E o desejo, a função do desejo é desejar, né? Então ele não se supre porque não vem de você, não vem de uma verdadeira vontade sua. Então a partir do momento que você entende que existe um verdadeiro eu dentro de você, com vontade genuína, entre princípios e valores, né? Éticas pessoais e uma personalidade. Então, na psicanálise, né, eu trabalho muito com a estrutura também da personalidade da pessoa, para ela viver o verdadeiro eu dela, enxergar as qualidades que ela tem, respeitar os seus limites e aí ela romper certos ciclos que ela está tentando resolver ali, não de maneira saudável, porque não é o que verdadeiramente ela quer. Tá, mas Anderson, como é que eu lido com isso de forma prática?
Através da análise, da psicanálise que eu passei no consultório, né, a gente identifica através de associação livre, repetições de palavras, padrões de comportamentos que o terapeuta consegue observar. Existe também algumas ferramentas, a gente consegue identificar o inconsciente se manifestando. E aí a gente consegue ver e tentar entender do porquê que o inconsciente quer suprir esse desejo, essa falta. Existe um faltante que o seu inconsciente quer suprir. E aí toda vez eu ficava nesse ciclo e não era o verdadeiro Anderson, né? Só que existe uma estrutura neural, agora eu vou falar de neurociência, né? De neuroplasticidade, é parte do nosso cérebro de aprendizado, que quando a gente repete certas ações ou comportamentos, aquilo fica no piloto automático. Então, você acaba repetindo comportamentos no piloto automático. Só que o gatilho desse comportamento é uma estrutura do seu ego, né? Que você não soube lidar lá atrás da sua infância, da sua adolescência, da sua relação com o seu pai, do seu desenvolvimento da tua personalidade. Isso eu posso estar aprofundando em outros vídeos, estar contando a minha experiência aqui. O objetivo desse canal é trazer informação para vocês, contar uma experiência de um paciente, né? E eu hoje como terapeuta da prática. Por que terapia não funciona para algumas pessoas, para outras funcionam? Qual a estrutura? O que funciona com os meus pacientes? Né? E aí você vai ver que não é um bicho de sete cabeças e que muitos terapeutas cometem certos erros, mas eu pude viver na prática como paciente e também como terapeuta ajudando meus outros pacientes. Então, assim, quando o inconsciente, e eu estava lá no consultório, eu entendi que tinham questões que eu estava suprindo, né, e eu estava me anulando, eu tinha comportamentos de tentar me autovalidar ou de me sacrificar pelo outro, de enxergar o meu valor através só das minhas ações, mas não das minhas vontades. E aí eu vivia ciclo de amizade, de abuso ou de manipulação, ou de amizades que realmente se aproveitavam de mim e não gostavam de mim. E aí isso se expande em relações como familiares, relações amorosas, e vai se expandindo. E aí ficava esse padrão. Aí a partir do momento que eu entendi, até do lado profissional, graças à minha psicóloga, né, Aline Santos, eu pude compreender até a minha vocação e a minha vontade de ser terapeuta, que estava ali também meio no inconsciente e não me enxergava capaz de ser um terapeuta, sendo que eu já tinha muito disso no meu dia a dia com outras pessoas que eu conhecia, né? Então, assim, o ego, para você que não sabe, você tem o ego, que é uma estrutura bem ali racional para tentar equilibrar o superego e o id. O id seria uma parte do seu instinto, né? Meio animalesco, puro instinto. O superego é a questão moral, rigidez, de regra, do que pode e o que não pode fazer. E o ego seria a parte mais racional que iria equilibrar, né, os dois lados. Então, quando acontece alguma coisa na sua infância, adolescente, que você não conseguiu lidar, o seu cérebro, agora pela neurociência, ele quer o tempo todo economizar energia e sobreviver, então ele quer evitar dor, ele quer evitar frustração, ele quer evitar incômodo, só que não de maneira racional, emocional, ele vai tentar tomar decisões não tão lógicas, trazendo comportamentos disfuncionais para você. E você ainda não entende, não compreendeu o porquê da causa, né? Então, na psicologia, a gente tem o TCC, que é terapia comportamental. Na terapia comportamental, o foco é o comportamento em si, é mudar o comportamento. Então, a razão, a raiz do porquê aquele comportamento não importa muito. Só que, o que acontece? Se você carrega algo inconsciente que você nem sabe o porquê que você está repetindo certos comportamentos, o que pode acontecer que eu pude compreender na prática, quando eu também fazia alguns cursos de PNL, cursos de coach, para tentar mudar minha vida e ser mais produtivo. Você mudava os sintomas, né? Que são meio que o resultado daqueles comportamentos disfuncionais, mas quando você mudava aquele comportamento para amenizar esses sintomas, né? E eu vou dar aqui o exemplo, é, não resolvendo a raiz, você só vai gerar depois novos sintomas. Por exemplo, se você tem questões de transtorno alimentar. Nessa questão do transtorno alimentar, você pode mudar seu comportamento para fazer uma academia, se alimentar melhor, mas a questão da sua compulsão alimentar é uma raiz inconsciente de algo que você está tentando lidar e você não sabe. Aí vamos supor que você muda esse comportamento. Só que aí, o que acontece? Você muda o comportamento, mas não resolvendo a raiz da questão emocional que está no inconsciente, vai surgir outro comportamento disfuncional. Qual? Talvez uma neurose, que outros vídeos eu posso estar explicando aqui para vocês, com o corpo com a imagem. Então você não vai ter mais compulsão alimentar, porém
você vai começar a ter uma neurose com o seu corpo, com a sua imagem, uma rigidez, né? E nunca está satisfeito. E isso vai gerar comportamentos disfuncionais, exagerados no treino, na alimentação, né? E aí causar dor e angústia e sofrimento para você. Então, assim, a psicanálise, ela quer entrar na raiz da questão e você lidar com isso. Criar uma estrutura neural de não uma repetição daquilo que é disfuncional. Porque depois, quando você entende, por exemplo, a questão do inconsciente era a questão do abandono, né, do seu pai. Então, todo relacionamento, todo movimento que você faz é para evitar o abandono. E aí você não é feliz nos relacionamentos, no trabalho, na sua vida pessoal em geral, né? E aí quando você entende, e aí você compreende, tá, o porquê do abandono, como lidar com o abandono. E aí você vai fazer exercício e lidar a terapia com esse abandono para que o emocional não comande o seu comportamento de maneira disfuncional e você vai criar uma nova raiz, né, estrutural, neural de um novo comportamento mais focado na raiz do problema. Você vai lidar com a raiz do problema, em vez de só mudar o comportamento. Mas por quê? Né? Somente só mudar. Essa terapia, a TCC, ela, claro, pode servir para outras questões que não são ligadas ao inconsciente. E é exatamente isso. E, pessoal, eu quero relatar aqui muito mais coisas. Quero ajudar vocês nessa questão da saúde mental também da terapia, né? Como eu sou terapeuta, quero levar também o acesso para outras pessoas. Então eu estou com um valor social aí, acessível para as pessoas de todo o Brasil, para ser atendido comigo online, para ver a raiz das questões dos seus problemas, por que você repete decisões, comportamentos, e você nem sabe o porquê. Ah, por que eu sempre me relaciono com esse tipo de pessoa e acabo sofrendo e tal. E eu tô aqui para ajudar, tá bom? Um valor acessível. Vou deixar um número aqui. E quero que vocês deixem no comentário qual o tipo de comportamento e escolhas que você acaba sempre repetindo, tomando na sua vida e gostaria de mudar. Dá o like, curte, compartilha para quem precisa ver esse vídeo, né? E ter acesso à terapia comigo. E trarei mais vídeos para vocês entenderem mais sobre o inconsciente, como lidar. E eu vou trazer muitos relatos aqui sobre a minha história em si, para ajudar vocês, e relatos talvez também de estudos clínicos na prática. E vocês vão entender por que terapia não funciona com umas pessoas e outras funcionam. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.